Oi, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de odontogênese, a gente falou no primeiro bloco sobre até a fase de coroa. A gente vai lembrar um pouquinho, antes de começar a explicar para vocês como é que se forma a raiz, nós vamos lembrar um pouquinho da fase de coroa. Nessa figura a gente consegue ver, ó, os odontoblastos dentro da papila dentária, ou aqui eu já posso dizer que é uma polpa primitiva. A minha pré-dentina sob os odontoblastos em azul clarinho, a minha dentina que está em vermelho, mais vivo. Sob a dentina nós temos em azul ali a junção amelodentinária, que é o limite entre o esmalte e a dentina. Sob a junção nós temos em vinho o esmalte secretado. Sobre o esmalte nós temos os ameloblastos, que são as células que secretam esse esmalte. Sob esses ameloblastos nós temos o extrato intermediário e ao lado ali nós temos o retículo estrelado. Então, nesse esquema aqui, está mostrando um germe dentário com a sua coroa, né, formada, com esmalte completamente formado dessa coroa. E quando o esmalte completa a sua formação, nós vamos ter o início da formação da raiz. Eu vou fazer um grande aumento dessa região cervical aqui, e vou mostrar para vocês na próxima fotografia. Nessa imagem, quando a gente está vendo um grande aumento da região cervical, vocês estão vendo ali em verde a bainha epitelial de Hertwig. O que é a bainha epitelial de Hertwig? Nada mais é do que a proliferação do epitélio interno e externo. Então, o germe dentário terminou a sua formação do esmalte, esse epitélio interno e externo vão se proliferar e vão formar a bainha epitelial de Hertwig. Por que ela é importante? Porque ela é que vai induzir as células ectomesenquimais da papila dentária a se diferenciarem em odontoblastos, mas agora a gente chama de odontoblastos radiculares, porque vão começar a formar a dentina da raiz. Então, nessa outra imagem aqui, ó, na figura acima, onde eu fiz o retângulo azul, eu estou querendo justamente fazer um grande aumento dela, e é o que está mostrando nessa figura abaixo. Então, a proliferação, o epitélio interno e externo, que nada mais é proliferando, que nada mais é do que a bainha epitelial de Hertwig, ela que vai fazer com que as células da papila dentária, ó, aqui na figura abaixo, no primeiro esquema, estou apontando em amarelo as células ectomesenquimais da papila dentária. É essa bainha que eu estou apontando com a seta azul escura, que vai induzir essas células ectomesenquimais da papila dentária a se diferenciarem em odontoblastos. Já na figura abaixo, no meio, nós temos aqui os odontoblastos já secretando dentina. Lembrando que sempre que os odontoblastos eles secretam uma matriz orgânica de dentina. Essa matriz orgânica de dentina ela também é chamada de pré-dentina. É a minha dentina que ainda não mineralizou. Logo em seguida, os cristais de hidroxiapatita começam a se depositar sobre essa pré-dentina, mineralizando, transformando ela numa dentina. Quando essa dentina está formada, o que acontece com essa bainha? Essa bainha ela se degenera. Tá? A gente pode ver ó, no esquema ali do meio a seta rosa mostrando a degeneração da bainha epitelial de Hertwig. Essa degeneração da bainha permite o contato desta dentina com as células do saco ou do folículo dentário. Lembrando, né, que as células do saco e o folículo dentário estão circundando completamente o meu germe dentário. Então, este contato da dentina com as células do saco, do folículo dentário, induzem as células do saco dentário a se diferenciarem em sementoblasto e começam a secretar semento, que na terceira figura está sendo apontada com a seta preta,
E nós vamos ter também, concomitantemente, a formação do meu ligamento periodontal e do meu osso alveolar. Então, as células ectomesenquimais do saco ou folículo dentário também vão se diferenciar em fibroblastos e vão secretar o ligamento periodontal e osteoblastos e secretar este osso alveolar. Então, aqui, ó, eu estou mostrando nesse outro slide, antes eu estava mostrando em esquema e agora eu estou mostrando uma imagem, né? Nesse retângulo em azul é a parte da coroa, onde eu tenho ali em marrom o esmalte e a dentina em azul bem escuro. E nesse retângulo que eu coloquei em vermelho, a formação da minha raiz, onde eu tenho ali a papila ou a minha polpa primitiva, os meus odontoblastos na periferia dessa polpa que estão secretando a dentina, né, que está em azul forte. Como a dentina e o cemento são dois tecidos de natureza conjuntiva, não aparece muito bem a diferenciação entre eles, mas se vocês conseguirem fazer uma forcinha, vocês vão tá vendo uma linha na periferia dessa minha raiz com azul mais escuro, que seria o meu cemento. Depois eu tenho meu ligamento e vou ter também a formação do meu osso alveolar. Quando a bainha se degenera, ela forma restos epiteliais. E esses restos epiteliais, eles vão ficar dentro do ligamento periodontal. Então, aqui nessa figura a gente consegue visualizar a dentina radicular, um rosa mais clarinho. No rosa um pouquinho mais forte nós estamos vendo aquela linha de cemento. E mais à esquerda nós vemos o ligamento periodontal. E esta célula rosa mais escura dentro do ligamento periodontal maior são os restos epiteliais de Malassez, que nada mais são do que a degeneração da bainha epitelial de Hertwig. Então, aqui eu tenho um esquema mostrando tudo o que acontece nessa fase de raiz do meu dente. Então, que a odontogênese ela vai terminar quando ocorrer o fechamento do ápice do meu dente, né? Que os tecidos que compõem o periodonto de inserção, que é o cemento, o ligamento e osso alveolar, vão se formar nesta fase de raiz, que a fragmentação da bainha radicular vai permitir o contato da dentina com as células do folículo ou saco dentário, e aí vai induzir a diferenciação das células ectomesenquimais deste folículo em cementoblastos, que vai secretar o cemento, em fibroblasto, que vai secretar meu ligamento periodontal, e osteoblasto, que vai secretar meu osso alveolar. Então, quando a gente está lá na fase de coroa, quando meu esmalte termina a sua formação, o retículo estrelado, o epitélio externo e o extrato intermediário, eles se unem, formando uma única estrutura que a gente chama epitélio reduzido do esmalte. Então, aqui nessa figura vocês estão vendo já o epitélio reduzido do esmalte, ou também chamado epitélio dentário reduzido, tá? E o dente formando, terminando, né, a sua formação da raiz. No momento que o dente inicia essa formação da raiz, ela é o momento que ele tem um movimento de erupção mais forte, digamos assim, tá? E quando a gente tem o rompimento, né, a irrupção, que é o surgimento do meu dente na cavidade, né, o momento que rompe aquele epitélio, como nós temos a junção de dois epitélios, do epitélio reduzido do esmalte e do epitélio bucal, com o epitélio bucal, por isso que nós não temos sangramento, tá? Eu sempre gosto de mostrar para vocês, depois das aulas que a gente ministra, a gente falar um pouquinho sobre a patologia daqueles tecidos, no caso aqui, do germe dentário do dente como um todo. Então, o que pode acontecer, né? A gente pode ter a formação de dentes supranumerários, como a gente pode ter também as agenesias, tá? Geralmente, as agenesias, elas podem acontecer, as agenesias ou oligodontias, elas podem acontecer por insuficiência de migração das células da crista neural. Lembra que a gente viu na primeira aula que as células da crista neural migram lá para o aparelho branquial, né? E essas ausências, elas podem ou não, essas ausências, elas podem ser também acontecer por alteração genética, né? Que podem ou não estar ligadas a síndromes.
Os dentes supranumerários também podem acontecer. Existe uma síndrome, que é a desostose cleidocraniana, que uma das características dessa síndrome é o paciente apresentar inúmeros dentes supranumerários. Então aqui eu vou mostrar, no próximo slide eu estou mostrando aqui alguns casos de agenesia, como é que foram tratados, né? Aqui casos de, esse caso aqui, isso tudo é caso de internet, tá? Esse caso aqui é um caso de agenesia de laterais. Sempre a gente tem que lembrar que as agenesias, elas acometem mais os últimos dentes de cada grupo. Então, por exemplo, nos molares, os dentes que são mais comumente de ter agenesia são os terceiros molares, ou mais conhecido como os dentes do siso. Nos pré-molares, são sempre os segundos. Nos incisivos, geralmente os laterais. Por isso que o canino, como é um dente único, tá, é bem pouco frequente a agenesia desse elemento dental. Então aqui esse caso dessa paciente, ela tinha agenesia dos dois incisivos laterais. Esse caso foi tratado, né, fechando esse diastema interincisivo e abrindo espaço futuramente para a colocação de implantes, né, ou prótese dentária. Esse outro caso aqui, a menina também caso de internet, a menina também apresentando a agenesia dos dois incisivos laterais. Podem perceber que aqui, ó, do lado dos incisivos centrais, nós temos o canino aqui, ó, em forma de lança. E esse caso aqui foi realizado, foi finalizado, fechando os espaços. E na última figura vocês podem ver que depois os incisivos laterais, os caninos foram transformados em incisivos laterais. Nós podemos também ter, como a gente falou, a formação de dentes supranumerários, né? Nesse caso aqui, nós estamos mostrando ali, ó, na radiografia, a setinha vermelha, um supranumerário que não está em boca, e na setinha azul aquele supranumerário que está em boca. Então, o que foi feito nesse caso? Foi removido esses dentes supranumerários, foi aberto mais espaço para aguardar ver se esses incisivos iriam descer. Um incisivo desceu, o outro ainda ficou impactado. Em seguida foi colado um botão nesse incisivo e foi tracionado. Por isso que é muito importante nós, como dentistas, né, fazermos sempre os controles, né, pedirmos sempre panorâmicas para esses nossos pacientes e acompanhar. Nesse caso aqui, provavelmente não precisaria ter sido feito, chegado nesse estágio de ser tracionado o dente. Se esses dentes supranumerários tivessem sido percebidos mais cedo, só no fazer a remoção desses supranumerários, provavelmente os incisivos teriam a sua erupção correta. Outra patologia também que pode acontecer são as hipoplasias, que elas podem acontecer desde um simples manchamento até a formação de sulcos e fissuras, tá? E a gente pode tratar também, quando não temos fissuras, só temos o manchamento, com ácido hidroclorídrico a 18%. Isso aqui também é caso de internet, a gente já vendo uma melhora considerável. Nós podemos também ter os tumores, né? O ameloblastoma é um dos tumores mais comuns de acometer a cavidade bucal e ele acontece pela proliferação neoplásica, aqui, ó, da lâmina dentária, em amarelinho, que eu estou mostrando para vocês, e os pré-ameloblastos ou as células do epitélio interno. Podemos ter também um tumor odontogênico epitelial calcificante. A gente verifica esse tumor aqui nessa mandíbula, ele foi removido, né? E ele acontece pela proliferação neoplásica das células do estrato intermediário. Então, eu estou apontando aqui o estrato intermediário, lembrando para vocês que são aquelas células que surgem na fase de campânula sobre o epitélio interno. Nós podemos ter também o tumor odontogênico adenomatoide, que nada mais é do que que é causado pela proliferação neoplásica das células do estrato intermediário, do retículo estrelado e dos pré-ameloblastos, ou também conhecidos como as células do epitélio interno. E o odontoma, que é causada pela proliferação neoplásica da lâmina dentária, como eu estou mostrando aqui em azulzinho. A mesma coisa a gente está vendo nessa radiografia, o odontoma, nesse caso, impedindo a erupção do canino inferior.
Se esse odontoma tivesse sido visto precocemente, teria se feito a remoção e provavelmente esse canino teria erupcionado numa posição correta, mas como foi visto tardiamente, né? Foi feita a remoção do odontoma, depois foi colado o botão e foi tracionado o elemento dentário. O odontoma, como a gente está vendo nessa última figura aqui, ela nada mais é do que parece pequenos dentinhos, pequenos dentes, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para essa segunda etapa da nossa aula. A gente tem o grupo de WhatsApp de histologia e embriologia oral. Eu vou deixar para vocês fazerem os seus questionamentos e eu vou tentar responder os questionamentos de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Abraços!